O tema da minha mensagem é um encontro com Deus. Você pode dizer comigo, um encontro com Deus. E a primeira pergunta que eu te falo é, que Deus? Deus de quem? Deus da onde? Que Deus? Se o mundo hoje nos apresenta várias opções, vários caminhos, várias maneiras, vários encontros, várias portas, eu tenho que te perguntar essa manhã, você tem tido encontros com Deus? E a maioria de nós vai responder sim. Eu tenho que te começar perguntando, que Deus? Porque se nós temos encontros com Deus, obrigatoriamente nossa vida não pode continuar a mesma. Eu quero falar hoje sobre a história de um homem que teve encontros com Deus. E a cada encontro algumas coisas foram acontecendo, algumas coisas foram mudando. E o homem que eu quero falar essa manhã se chama Jacó. Todos nós conhecemos a história de Jacó, a natureza de Jacó como a natureza de um homem enganador, de um suplantador, daquele que nasceu segurando o calcanhar de outrem, aquele que nasceu segurando o destino do outro, aquele que nasceu puxando, retendo a bênção do outro, aquele que por meios não assim corretos ganhou a bênção. Mas nessa manhã, mais do que sobre a natureza de Jacó, eu quero falar sobre os encontros de Jacó. Eu quero falar sobre um homem que foi o descendente de Abraão e o descendente de Isaac. Eu quero falar de um homem que recebeu na sua família a promessa e a herança de um Deus, dizendo, olha, na tua família, eu farei da tua família uma nação, eu suscitarei para você descendência tão grande como as estrelas do céu e as areias do mar. Como um homem que é descendente de um avô que recebeu uma palavra dessa, conseguiu não fazer de Deus o seu próprio Deus. Nós lembramos somente do final da história. Nós lembramos somente do contexto final, onde Jacó já tinha se tornado Israel, onde as promessas começam a se cumprir, onde ele se torna alvo e ele se torna consequência daquilo que muitos viveram antes dele. Nós nos lembramos do final da história, onde ele é pai de José, onde José, nós podemos dizer sem errar, que salvou o mundo. Foi o homem que Deus usou para administrar as riquezas do mundo. Nós lembramos de Jacó como um homem excelente. Dizemos nessa igreja, em todos os lugares, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porém, irmãos, me chama muita atenção na palavra de Deus, quando em Gênesis capítulo 28, você pode abrir sua Bíblia, quando a Bíblia relata que nos primeiros 40 anos de Jacó, Jacó decide não fazer Deus o seu Deus. Pastor, não estou entendendo, não estou conseguindo entender. Como é que Deus não era o Deus dele, se Deus era o Deus de Abraão e Isaac, se Deus era o Deus que trouxe a Jacó a vida, se Deus era o Deus que prometeu as bênçãos que Isaac prometeu a Jacó? Como é que pode, pastor? Eu vou te dizer como é que pode, irmão. Hoje eu estou aqui para falar sobre um relacionamento superficial e um relacionamento profundo. Um relacionamento pessoal e um relacionamento terceirizado. Um relacionamento direto e um relacionamento via outros. Jacó escolheu viver durante 60 anos, um relacionamento terceirizado. Pastor, Jacó, filho de Abraão, filho de Isaac, conhecia, ouviu, viu, testemunhou, presenciou, participou. Tudo isso é verdade, irmão. Mas ele não escolheu. Eu quero que você leia junto comigo Gênesis capítulo 28. Eu vou começar em Gênesis capítulo 27, verso 36. Nós vamos dar uma passeada por alguns capítulos essa manhã.
Gênesis capítulo 27, a partir do verso 36, diz assim: disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois bênção nenhuma para mim. Isso aqui foi o questionamento que Esaú fez a Isaac, falando assim: pai, não é por isso que ele se chama Jacó, quando Jacó, de uma forma ilegal, recebe a bênção que era destinada a Esaú. E ele se apresenta ao pai como Esaú, e ele recebe aquilo ali, e o pai de Esaú fala para ele: olha filho, teu irmão já veio aqui, já pegou tudo que eu tinha, todas as bênçãos que eu tinha, eu já abençoei ele, não sobrou literalmente nada. Nós estamos falando desse homem essa manhã. E aí no capítulo 28, a partir do verso 13, eu vou ler a partir do verso 10, para você conseguir ter o contexto. 28, 10. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Que visão! Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. Eu quero que você se atente para esse detalhe. Ele chega num lugar, ele se deita naquele lugar, e ele tem um sonho, uma visão. Ele sonha à noite, e Deus fala com ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Claramente Deus não era o Deus de Jacó. 40 anos se passaram para que Jacó nesse dia começasse a sua própria jornada com Deus. Eu não sei quanto tempo tem passado na tua vida, irmão. Eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu não sei quantos ancestrais você tem que são crentes. Eu sou a 3ª geração de pastores. Mas se eu não escolho fazer Deus, o meu Deus, o que vocês lerão e falarão de mim há muitos anos daqui para frente, é exatamente o que está escrito e relatado sobre Jacó. Eu sou Deus do teu pai, eu sou Deus do teu avô. E a pergunta é: quem é o teu Deus? Jacó atravessou toda a etapa, vivendo a vida, vendo seus pais se relacionarem com Deus. Seu pai foi um milagre. O pai de Jacó foi um milagre, resultado da promessa de Deus. Com certeza Isaac deve ter pelo menos um dia na semana, assim, né, no almoço de família, contado para eles como é que foi que ele nasceu. Contado como é que foi a experiência de subir no monte, o pai dele botar uma faca em cima dele. Deve ter, né, de vez em quando rola esse tipo de conversa em casa. Mas Jacó até esse dia não tinha feito Deus o seu Deus. Tem muita gente dentro da casa de Deus. Tem muita gente dentro de casa de famílias crentes. Tem muita gente de igreja. Tem muita gente de contexto evangélico que ainda hoje não fez Deus o seu Deus. Tem muita gente falando: é o Deus do meu pai, é o Deus do meu pastor, é o Deus da minha mãe, é o Deus da minha esposa, é o Deus do meu filho, é o Deus do meu trabalho, é o Deus disso, é o Deus daquilo, mas não é o meu Deus. Continuando, Deus promete para ele: a terra que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Irmãos, ele repete a mesma palavra que ele deu a Abraão. Deus é um Deus geracional, mas cada geração tem a incumbência de decidir por Deus. Então ele repete a mesma bênção que ele disse para Abraão: a tua descendência será como o pó da terra, e se descendenciar para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmão, você tem que aplaudir a Deus um negócio desse. Sabe por quê? Eu vou contar por quê, calma. Eu vou contar por quê, sabe por quê?
Porque mesmo sem Jacó ter ainda feito a sua escolha, Deus já tinha feito a dele. O que eu tenho para falar para você hoje é que muitos de vocês, muitos de nós, muitas vezes ainda não fizemos a nossa escolha. Porém, Deus quer deixar claro para você essa manhã que Ele já fez a dele. Deus já te escolheu. Deus está estendendo a você a continuação de uma geração. Deus estende a você a continuação de uma promessa. O futuro de uma nação, de um povo, de um chamado. Está na minha e na sua decisão. E nessa manhã, como representante de Deus, eu quero dizer, Deus já fez a escolha dele. Pode aplaudir. Deus não tem dúvidas quanto se Ele quer ou não quer entrar em aliança com você. Deus não tem dúvidas quanto se Ele quer ou não quer ser o teu Deus. Quem tem dúvida muitas vezes somos nós. Depois de uma experiência magnífica como essa, depois de algo marcante como foi esse encontro, eu quero continuar lendo para você ver o que Jacó diz. Deus continua dizendo para ele: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te fareis voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Deus não vai deixar você até que Ele cumpra cabalmente cada palavra que Ele entregou. Deus não vai te abandonar até que cada sílaba, cada vírgula tenha se cumprido na tua vida. Tua família não acaba enquanto as promessas não se cumprirem. Eu não vou te desamparar até que eu cumpra tudo aquilo que eu te falei. E acordando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quantas vezes nós estamos vivendo experiências sobrenaturais? Nós tivemos um congresso há 3 dias atrás. Foi maravilhoso, foi marcante, foi refrigerador. Foi intenso, foi bom, foi maravilhoso, foi uma experiência real com Deus. E eu te pergunto nessa manhã, e aí, depois desse encontro, depois de você ter acordado, quais são as tuas palavras? Realmente Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quantas vezes nós temos vivido a nossa vida passando desapercebidos por Deus, deixando Deus passar desapercebido na nossa agenda, deixando Deus passar desapercebido na nossa terra, deixando Deus passar desapercebido na nossa casa, deixando Deus passar desapercebido nas nossas vidas. Eu não sabia. Como é que pode o maior ser de todo mundo, o Deus mais grande, maior, mais poderoso, passar desapercebido por mim e por você, irmão? Isso tem que mexer com você essa manhã. Quantas vezes na nossa casa, nossos filhos, como meu pai pregava antes, têm proferido palavras do Senhor, têm profetizado, têm buscado, têm falado, e nós passamos desapercebido a isso. Quantas vezes nós acordamos de sonhos maravilhosos, incríveis, promessas, profecias, palavras, e a gente tem que falar: eu não sabia. Meu convite para você hoje é começar a prestar atenção na posição e na presença de Deus. Jacó dá um nome para aquele lugar. Ele diz no verso 17, tremendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Na casa de Deus nós temos tido experiências. Na casa de Deus nós temos encontrado outras pessoas que também têm tido experiências. Na casa de Deus nós temos recebido sonhos, promessas, profecias, palavras, ensinamentos. Na casa de Deus. Jacó chama aquele lugar, irmão, de casa de Deus. Mas aí eu quero começar o meu segundo ponto. O meu primeiro ponto é o quê? O Deus de Abraão e Isaac. Meu segundo ponto é um encontro, um acordo e um relacionamento superficial.
Jacó saiu da casa de Deus com um encontro, um acordo e um relacionamento superficial. E você está saindo daqui com o quê? Você saiu daqui com o quê semana passada? Você vai sair daqui hoje com o quê? Eu vou ler para você, você vai entender o que eu estou falando. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ele reconheceu que tinha acontecido alguma coisa. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Vou traduzir para você. Ele trocou o nome, colocou casa de Deus. E ele disse assim: eu vou fazer um acordo, eu faço um voto hoje, eu faço uma promessa. Se você é Deus, for tudo isso que você está falando, se você cumprir tudo isso que você está me prometendo, se eu não passar fome, se eu não passar dificuldade, se eu não perder minhas roupas, se eu sempre tiver o que vestir, se eu sempre for próspero, se isso tudo for real na minha vida, aí sim eu faço de você meu Deus. Eu preciso, que isso me marca demais, eu preciso falar isso para vocês. Como é que um homem que acaba de ver a porta dos céus, como é que um homem que acaba de ver anjos subindo e descendo, como é que um homem que acorda dizendo: o Senhor está aqui, termina esse encontro fazendo um acordo? Tem que ter muita coragem, tem que ter muita ousadia para ter coragem de falar: se você cumprir a sua parte, então eu te farei meu Deus. Não chega a ser um pouco de arrogância, pastor Deroci? Sim ou não? Hein, igreja? Não é arrogante, né? Rapaz, se eu fosse Deus, eu não aguentava umas pessoas assim. Como é que é, rapaz? Eu acabo de te prometer o futuro da tua descendência. Eu acabo de te prometer a continuação do meu povo. Eu acabo de dizer que da mesma forma que eu fui com teu pai, com teu avô, com a sua família, eu vou ser contigo. Eu vou fazer para você o que nenhum homem consegue fazer. Eu vou poder ser para você o que nenhum homem, nem você vai conseguir ser. E o que você termina dizendo é que você quer um acordo. Tem muita gente condicionando o serviço a Deus mais do que o serviço. Eu vou mudar essa palavra. Tem muita gente condicionando a sua vida, seu relacionamento a Deus, a acordos pré-estabelecidos. Se tu me prosperares, conta comigo, tu és meu Deus. Se eu ganhar a casa no final do ano, conta comigo, tu és meu Deus. Se meus filhos não se desviarem, conta comigo, tu és meu Deus. Se eu passar nesse concurso público, conta comigo, tu és meu Deus. Quais são as condições que você colocou para fazer dele seu Deus? Pensa aí com você. Quais foram as promessas que você colocou? Eu vou contar para vocês, uma vez que meu pai estava ministrando aqui domingo de manhã, e eu estava lembrando enquanto eu preparava essa mensagem, pai. Um dia, domingo de manhã, eu estava pregando aqui, e o senhor falou assim: eu quero perguntar para vocês, quantos de vocês serviriam, amariam a Deus, continuariam o seu relacionamento com Deus, se Deus não tivesse feito nenhuma das promessas que Ele fez para você? Como seria o teu caminhar com Deus, se não houvesse nenhuma contrapartida? E eu me lembro como se fosse hoje, que eu andei ali, de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, de frente para trás, 10 vezes perguntando essa pergunta para mim mesmo. E infelizmente a resposta que eu tive que dar foi: não seria a mesma coisa. Porque hoje a minha paixão é direcionada ao que o Senhor pode fazer. Eu tive que dar essa resposta para Deus. Eu tive que olhar para mim mesmo e falar assim: Deus, olha, realmente se
Eu acho que se não houvesse nenhuma promessa, eu não sei se eu buscaria tanto, eu não sei se eu oraria, eu não sei se eu leria tanto. E depois que eu disse isso, começou uma nova etapa na minha vida, em que eu tive que aprender a me apaixonar por aquele que me prometeu e não pela promessa que me prometeram. Eu aprendi que a promessa é simplesmente uma isca. Pastor, certeza? Para mim, essa é a minha experiência. Para mim, a promessa, Deus tem toda a intenção de cumpri-la, Deus vai cumpri-la, mas o propósito final não é ela. O propósito final não é levar você para Canaã. O propósito final não é fazer de você a maior nação do mundo. O propósito final é fazer você um amigo, um filho, um amante, um apaixonado por Ele. Durante toda a promessa existe algo chamado processo. E uma vez eu li no livro do Rick Warren, ele dizendo assim: Deus está mais comprometido com o teu caráter do que com o teu conforto. Deus está mais preocupado com você do que com a tua promessa, irmão. Deus estava mais preocupado com o Jacó do que a promessa que ele fez para ele. Só que Jacó estava mais preocupado com a promessa do que com aquele que a prometeu. A gente chama isso hoje de quê? Interesseiro, sanguessuga, né? Ah não, tá com ele só por causa do dinheiro, tá com ele só por causa dos benefícios. Aí eu queria que a mesma mãozinha que fala dos outros fizesse assim. Eu estou com Deus por quê? Eu estou na igreja hoje de manhã por quê? Eu vou para o meu discipulado por quê? Será que é tudo à base de troca? Eu vou acumulando meus pontos para no final da semana eu poder trocar para uma bênção? É igual o cartão DOTS, milhagem. Ah não, vou passar aqui porque daqui a pouco eu vou ganhar uma passagem. Como é que tem sido o teu relacionamento com Deus, igreja? Tem sido um relacionamento de amor, onde você é atraído da presença dEle por amor e não pelos benefícios que Ele pode trazer? Onde você é atraído pela presença dEle por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por você? Como é que tem sido o nosso caminhar com Deus? Tem sido um caminhar dizendo: Deus, mesmo sem nada, como Paulo disse: Senhor, posso todas as coisas, porque eu aprendi a ser feliz no muito, eu aprendi a ser feliz no pouco. Eu aprendi a sobejar, a conviver com sobejano, eu aprendi a conviver quando está faltando. Isso não interfere no meu relacionamento contigo. Então eu digo para todos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que muitas vezes nós somos abalados pelas circunstâncias? Porque nossa confiança não está em Deus, está nas coisas que Deus pode fazer. Qualquer pessoa que coloca os olhos em outro homem, em outras coisas, assim que aquele outro homem ou essas coisas falham ou faltam, o Deus que estava com elas falta e falha. Tem muita gente frustrada com o evangelho, dizendo: Deus falhou, Deus faltou, Deus não existe. Sabe por quê? Porque colocou os olhos como se... Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Se o Deus fosse o Deus do meu pai, como era o caso de Jacó, assim que meu pai tivesse uma desavença com Deus, eu teria uma desavença com Deus. Assim que Deus falhasse, assim que meu pai falhasse comigo, para mim o Deus dele também falhou comigo. Porque eu não tenho um relacionamento pessoal. Tem muita gente falando: não gosto mais de igreja porque o pastor falhou, fez isso, tal. A única razão pela qual você atribui esse tipo de comportamento a Deus é porque os seus olhos não estavam nele, estavam em pessoas. Um encontro que gerou um acordo
e que continuou por mais 20 anos um relacionamento superficial. Você pode ler depois Gênesis capítulo 28, 13, 31, 5, 20, 31, 29, 31, 42, 31, 53, 32, 9, todos dizendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Todos eles dizendo que Jacó ainda não tinha decidido. Por mais 20 anos. Quanto tempo mais é preciso para eu e você decidirmos fazer dele nosso Deus? Pastor, sou crente há 20 anos. E aí, irmão, vai levar mais 20 anos? Pastor, sou crente há 10 dias. E aí, irmão, vai levar mais quantos dias? Mais 10 dias? Mais 20 dias? Mais um ano? Quanto tempo para você deixar os acordos de lado? Irmão, ele nomeou aquele lugar casa de Deus. E pastor Marcos, eu não posso deixar de pensar numa casa comum, na minha casa. Eu fico pensando quão estranho seria uma pessoa me visitar todos os dias e não falar comigo na minha própria casa. Eu não posso deixar de imaginar, pastor Ivene, quão estranho seria chegar na minha casa e ver alguém sentado no sofá e essa pessoa simplesmente me ignorar completamente. Eu entrar na minha casa, eu estar na minha casa, e uma pessoa também está lá naquele lugar, naquele mesmo recinto fechado, um lugar de intimidade, o meu lugar, e essa pessoa simplesmente fazer questão de me ignorar. Quantos de vocês achariam isso normal? Alguém entrar todo dia na sua casa, abrir sua geladeira, pegar suas coisas, sentar no seu sofá, ligar sua televisão, dormir na sua cama, sem sequer direcionar uma palavra para você. Você acharia isso estranho? Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? A casa do Pai é a minha casa do Pai. Então conversa com o Pai. Então fala com o Pai. Então escuta o Pai. Então obedece às regras do Pai. Então ouve o Pai. Então presta atenção no que o Pai está fazendo. Faz questão pelo menos de quando você entrar na casa de Deus, cumprimentar quem é o dono. Porque se alguém entrasse na minha casa sem ser convidado, a primeira coisa que eu faria era colocar ele para fora. Mas Deus não é assim. Deus deixa você ficar lá, até o momento que você queira dizer, vamos conversar? Naquele dia Jacó entrou na casa do pai. E eu quero entrar no meu último ponto. Ele denominou aquele lugar chamado Betel, a casa de Deus. Ele entrou na casa de Deus, conseguiu um acordo, conseguiu um relacionamento superficial, e ele teve um encontro. Vinte anos depois, Gênesis capítulo 32, pode abrir comigo. As promessas começam a se cumprir. As coisas não estão indo mais tão bem com Labão. Começa a ter algumas divergências. Da mesma forma que ele enganou, ele foi enganado. Vai levar para o resto da vida Lia. Vai levar para o resto da vida a mulher que ele não pediu. Porque tudo que você faz tem consequência. E aí, Deus diz para ele, é hora de voltar à sua terra. E ele começa o caminho de volta. Ele faz esse caminho, ele foi para lá sem nada. Ele teve um encontro na casa de Deus,
E a vida dele foi mudada, a vida dele foi abençoada. Ele ganhou família, ele ganhou bens, ele se tornou um homem rico, próspero, ele se tornou um homem farto. Foi sozinho e voltou muito bem acompanhado. Mas no caminho, capítulo 32, a partir do verso 1, conta que alguém veio ao encontro dele. Quem foi essa pessoa? O seu irmão Esaú. E Jacó, achando que já tinha se livrado dele, ó. Sabe quando você está voltando e parece que as coisas do passado ainda estão te perseguindo? Sabe que depois de muito tempo na igreja, parece que algumas coisas ainda estão no teu pé? Sabe quando você está, eu estou há 20 anos na igreja, mas tem umas coisas que ainda me perseguem. Sabe, eu estou voltando agora, cumprindo a promessa de Deus, eu estou agora no centro da vontade, eu estou voltando para onde Deus me mandou ir. Eu já estou salvo, porque Jacó estava salvo, irmão. Ele estava na casa de Deus, ele teve um encontro, ele ouvia esporadicamente, ele tinha encontro com anjos esporadicamente. Ele não tinha feito Deus o Deus dele, mas ainda assim ele tinha sido salvo. Ele tinha descobrido o que nós chamamos hoje de religião. Enquanto nós hoje estamos procurando um relacionamento, para não ficarmos só na religião, Jacó estava nessa mesma situação. Ele tinha entrado na casa, tinha conseguido uma religião, um Deus para crer, um Deus para ouvir, mas um Deus que não era seu Deus. Só que ele vai voltando, e aí ele é lembrado de uma coisa que ele deixou para trás há muito tempo. Quando ele começa o caminho, os mensageiros dizem: teu irmão está vindo na tua direção. O que ele faz? Meu Deus. Meu Deus, é hoje. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. O que crente faz, irmão? O que crente faz quando dá de cara com um problema desse? O que nós fazemos? Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus, aplica o teu sangue. Senhor, Jesus tem poder. Seu nome tem poder. Jesus repreende o maligno. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É ou não é? Quer ver um crente fervoroso? É um crente que está para passar pela prova, está passando pela prova. Vou crente bom, menino, comprometido. Crente exemplo. Você vê o irmão está orando, está jejuando, está afinando. Dá até vontade de perguntar: está passando por prova, irmão? Jacó não foi diferente. Ele não tinha um relacionamento diário. Quem não tem relacionamento diário, quando dá de cara com a aprovação, sai correndo desesperado. Quem não tem concepção, quem não tem a ideia formada, quem não consegue entender que é um relacionamento e não um negócio, toda vez que dá de cara com um problema, faz o quê? Se desespera. Ah, não sei mais se eu quero isso. Ah, não sei mais se dá certo. Ah, não sei mais se eu consigo. Ah, eu vou chutar o balde. Ah, não, acabou para mim. Deus, como é que pode? Tu não és Deus. Como é que eu estou passando por isso? Depois de tanto tempo, o Senhor ainda me deixa passar por um negócio desse? Eu com família vou morrer agora. Irmão, Deus abençoe, mas eu tenho uma agonia não, assim, deixa eu melhorar. Eu não consigo entender crente que vive na guerra. Irmão, tá tudo bem? Não, estou na guerra, pastor. E aí, irmão, como é que tá? Estou na guerra. Estou na guerra. Irmão, faz o seguinte, balança a bandeira branca e sai da guerra. Isso não é para você não, querido. Jesus já venceu lá atrás, você está fazendo o que na guerra? Deus te fez filho, Deus te deu autoridade para comandar. Deus não mandou você ficar guerreando. Ah, estou na guerra todo dia, toda hora, não. Quem vive em relacionamento não vive em pé de guerra. Jacó, capítulo 32, verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, e eu quero te dizer, Jacó, ele também vem em direção a você. Ele vem encontrar contigo. E não só ele, mas 400 homens com ele. Então Jacó
teve medo e se perturbou. Não obstante a sua natureza, que ainda não tinha sido transformada, ele elaborou um plano. Já que eu sou um cara cheio de esquema, cheio de astuto, eu sou um cara esperto, eu vou elaborar um plano. Eu vou aplacar a ira do meu irmão com presentes. E o meu terceiro ponto, como eu disse, ele vai do primeiro encontro ao segundo encontro. E eu vou falar do segundo encontro um pouquinho mais para frente. O meu tema é de Betel a Peniel. Pode dizer comigo? De Betel a Peniel. E aí, eu vou pular para o verso 20. Ele diz para os servos dele: olha, quando vocês encontrarem com Esaú, faz o seguinte. Diz para ele assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente diante dele. Ele, porém, ficou naquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, fez-lo passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Primeiro encontro eu disse para você que ele chegou lá com nada. Jaboque significa esvaziar-se. Para o segundo encontro com ele, para o segundo encontro com Deus, Deus fez a mesma coisa. Passa todo mundo, vai ficar só eu e você. Passa todo mundo, você vai ficar só. Para o segundo encontro, o encontro que ia fazer de Deus, o Deus de Jacó, Deus falou para ele: se esvazie de tudo aquilo que você acha que é maior e melhor e mais importante do que eu. Jacó não sabia disso, mas Deus intencionalmente fez isso acontecer. Ele fez passar tudo que ele tinha, ele fez passar tudo que ele amava, ele fez passar tudo que ele valorizava, tudo que Deus tinha dado a ele. Ele se esvaziou de tudo. Se esvaziou porque ele quis? Ou foi as circunstâncias que esvaziaram ele? Eu quero te perguntar hoje: você vai esperar circunstâncias virem na sua vida, fazendo com que você mande a sua família na tua frente, fazendo com que você mande os teus bens na tua frente, fazendo com que você se esvazie de tudo? Ou você pode escolher hoje: Deus, ao invés de eu ter que passar por uma circunstância que me obriga a fazer isso, eu quero abrir mão de tudo agora por ti. Jacó ficou só. Maior medo da terra, do mundo, é ficar só. Por isso construíram-se asilos, por isso construíram-se pessoas que vão para a casa das pessoas mais idosas cuidar delas, porque ninguém deseja ficar só. O homem não foi criado para ficar só. Porém, existem momentos e encontros onde você precisa entender que você vai ter que encarar sozinho. Não vai poder mais ser o Deus do teu pai, não vai poder mais ser o Deus do teu pastor, não vai poder ser mais o Deus da tua família, o Deus dos teus amigos, o Deus dos testemunhos dos outros. Vai ter que começar a ser o seu Deus, os seus testemunhos, as suas experiências. É o tempo de você ficar só. Não dá mais para ser simplesmente o Deus dos outros. E teve um encontro com ele. Ficou sozinho naquela noite. E no verso 24 diz assim: e lutava com ele um homem. Que homem é esse? Jesus. Até o romper do dia.
Vendo este que não podia com ele, vou traduzir essa frase. Vendo Jesus que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com Jesus. A coxa tem um significado muito importante. A coxa tem um significado de força. Quando Jesus desloca a coxa de Jacó, Deus retira dele a força. Jacó, aprende uma coisa. Entenda uma coisa hoje, meu filho. Não é por força, nem por violência. Tem gente até hoje passando noites e noites lutando com Deus. Aí as pessoas falam: pastor, eu estou sem forças. Eu estou sem força, pastor. Deus tirou tua força, irmão, para você parar de lutar. Para você aprender que não é pela tua força. Já pensou se foi Deus que tirou tua força? Disse ele: deixe-me ir. Jesus pedindo para Jacó: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Qual era a bênção que Jacó estava procurando? Ele queria fazer outro acordo. Ele falou assim: já tive um desses. 20 anos atrás eu entrei na casa de Deus. 20 anos atrás eu tive um encontro com Deus. 20 anos atrás eu tive uma experiência dessa. E de lá eu saí com um acordo, eu quero fazer outro. Seguinte, meu irmão está vindo aí, eu estou indo em direção a ele. Se você me proteger, tudo certo, tudo fechado. Só que dessa vez Deus não estava a fim de outro acordo. Deus estava a fim de um relacionamento. Você não vai conseguir manter sua vida sempre na base de acordos. Vai chegar uma hora que você vai ter que vai ter que tomar uma decisão de entrar ou não no relacionamento. Chega essa fase da decisão para todos. Chega uma hora onde Deus retira a tua força e você é obrigado a escolher sim ou não. Eu quero, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Eu aceito o teu chamado para mim. A partir de hoje eu paro de lutar contra o Senhor. Hoje eu começo a viver a tua vontade para mim. Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Eu acho essa parte interessante demais. E perguntou-lhe, pois: como te chamas? Irmão, pensa comigo aqui, olha para mim, todos vocês. Olha para mim aqui. Você está brigando com um cara, pensa aí. Está brigando. Acabou isso aqui, deixa eu ir, deixa eu ir embora. Espera aí, qual é o teu nome? Como assim, qual é o meu nome? Eu estou te entendendo, ele estava brigando aqui. Você não... Jacó estava atrás da bênção, mas Deus estava atrás de Jacó. Jacó ganhou uma bênção sem dizer o nome dele, mas isso não ia acontecer duas vezes. A primeira bênção que ele ganhou lá atrás, quando ele entrou na presença do pai, ele falou assim: eu sou Esaú. Dessa vez Jesus faz questão de dizer para ele: você não é Esaú. Quem é você? Ou você assume quem você é, ou você não vai ganhar o que eu tenho para te dar. Não vai acontecer de novo. Você não vai se vestir como outra pessoa, você não vai ser outra pessoa, você não vai falar como outra pessoa, você vai ser você mesmo. Deus não quer que você seja outro Esaú. Deus pergunta teu nome essa manhã para dizer: é com você mesmo. Jacó não precisava temer: se eu falar quem eu sou, eu não vou ganhar aquilo que Deus tem para mim. Porque a primeira vez foi assim. Se ele chegasse na beira da cama do pai dele e falasse: Jacó, ele não tinha ganhado a bênção. Então nessa hora ele é confrontado com aquilo que ele fez lá atrás. Quem é você? Talvez você já ganhou bênçãos porque você fingiu ser outra pessoa. Talvez você já chegou a alguns lugares porque você fingiu ser outra pessoa. Talvez você já fez coisas porque você fingiu ser outra pessoa.
Mas para entrar num relacionamento real com Deus, só dá para entrar sendo você mesmo. Quando Jacó respondeu: eu sou Jacó, eu sou aquele suplantador, eu sou aquele que nasceu agarrando pelo calcanhar, eu sou aquele que enganou, eu sou aquele que saiu mentindo, eu sou aquele que saiu pela esquerda. Olha a resposta que Deus dá para ele: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Da mesma forma, nessa manhã, Deus quer fazer isso com você. Você já não se chamará pela tua natureza antiga, mas você vai ser príncipe e princesa, filho e filha do Senhor. Você prevaleceu. Pode aplaudir. Jacó quis dar uma de esperto e perguntou para ele: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Fica de pé no seu lugar. Vinte anos se passaram entre Betel e Peniel. 20 anos se passaram para Jacó tomar a decisão de ver Deus face a face. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que nessa manhã você questionasse que tipo de encontro você quer ter com Deus. Irmão, um encontro face a face é um tipo de relacionamento. A Bíblia fala que a face do Senhor repousa sobre nós. Números, Salmos diz que a face dele está sobre nós. Quando fala de face, nós automaticamente entendemos que fala da presença. Não basta mais você vir a casa, você precisa da presença. Não basta mais o seu relacionamento ser só de casa, tem que ser face a face. Quando você está face a face com alguém, não existe mais nada na tua frente. Quando você está face a face com alguém, os teus olhos estão fitos nele. Quando você está face a face com alguém, todo mundo se resume àquela pessoa. Nós todos temos que ter um encontro de Peniel. Nós todos temos que ter um encontro face a face. Nós todos temos que ter a coragem de dizer: Deus, hoje meu nome é Jacó, hoje meu nome talvez seja mentiroso. Deus, faz 20 anos que eu estou na tua casa, mas faz 20 anos que eu estou vivendo como Jacó. Deus, eu tenho consciência, eu tenho noção das tuas promessas. Eu sei quem o Senhor é, eu já conheço o Senhor de ouvir falar. Mas hoje o meu desejo é fazer o Senhor meu Deus. Hoje a minha vontade é fazer de Ti o meu Deus. Hoje o meu desejo é me relacionar face a face. Se você nessa manhã tem esse desejo, se nessa manhã você disse para você mesmo que você cansou de entrar na casa sem falar com o dono, se nessa manhã você tem o desejo de: Pai, eu quero te conhecer de verdade. Como Jó, Deus, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, Deus. Hoje a tua presença me constrange, o teu amor me inunda. Pai, eu não consigo mais ignorar a tua presença. Eu não consigo mais dizer: eu não sabia que o Senhor estava aqui. Eu não posso mais dizer isso. Essa noite, Pai, eu venho aqui na frente só. Eu tomo a decisão sozinho. Não mais, Pai, pelos meus pais, não mais pelos meus filhos, não mais pelos outros,
Mas Deus, eu hoje clamo por Ti. Se você quer isso, essa manhã eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se o teu desejo hoje é teu encontro real, face a face com Deus. Irmão, você precisa entender que essa palavra é uma palavra para crente. É uma palavra para mim e para você que já estamos na casa de Deus. O convite hoje é para conhecer face a face. É para, como Moisés, ser lembrado como um príncipe que falava a Deus como um amigo fala a outro. Meu convite para você hoje é, igreja, o convite de Deus para você hoje é: vem cá, falar comigo face a face. Eu quero te encontrar sozinho. Eu quero renovar. Não é mais por aquilo que eu posso fazer. Nós não vamos sair dessa manhã aqui apaixonados por Deus, por aquilo que Ele pode fazer. Nós vamos sair daqui dessa manhã apaixonados por quem Ele é. Deus não é mais sobre os nossos acordos. Deus, as promessas são o segundo plano. Eu não dependo mais das tuas promessas para te amar. Eu não dependo mais dos benefícios da prosperidade para te amar. Eu quero descobrir você, Jesus. Nessa manhã, o convite é para sair da religião e entrar num relacionamento. Nessa manhã, o convite é para fazer Jesus teu amigo. É para fazer do Espírito Santo teu consolador, aquele que te guia a toda a verdade. É para fazer de Deus não só um governador distante, não só um Deus distante, mas fazer dele um Pai afetuoso. É entender que Deus te ama, é entender que Deus te quer, é entender que Deus parou tudo essa manhã para pregar isso para você. Eu não sei o que você está enfrentando ou o que você vai enfrentar, mas eu sei que a solução, eu sei que o livramento, eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu ou pensou. Jesus Cristo é a resposta.